Ao Senhor Deus Onipotente, suplicamos que envie para nos assistirem espíritos bons, que afaste os que nos possam induzir em erro e nos conceda a luz necessária para distinguirmos da impostura a verdade. Afasta igualmente, Senhor, os espíritos malfazejos, encarnados e desencarnados, que tentem lançar entre nós a discórdia e desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se procurarem alguns deles introduzir-se aqui, faze não achem acesso ao coração de nenhum de nós. Bons espíritos, que vos dignais de vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, preservai-nos de toda ideia de egoísmo, orgulho, inveja e ciúme. Inspirai-nos indulgência e benevolência para com os nossos semelhantes, presentes e ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, em suma, que pelos sentimentos de que nos achemos animados, reconheçamos a vossa influência salutar. Dai aos médiuns que escolherdes para transmissores dos vossos ensinamentos consciência do mandato que lhes é conferido e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com fervor e o recolhimento precisos. Se em nossa reunião estiverem pessoas que tenham vindo impelidas por sentimentos outros, que não os do bem, abri-lhes os olhos à luz e perdoai-lhes, como nós lhes perdoamos se trouxerem malévolas intenções. Pedimos especialmente ao nosso guia espiritual que nos assista e por nós vele. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, Senhor, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, Senhor, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, Senhor, que eu leve a tua alegria. Onde houver trevas, permita, Senhor, que eu leve a luz. Ó
Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Para os nossos irmãos e irmãs de ideal espírita, queria me dirigir com muito carinho e humildade aos espíritas, a nós que fomos abençoados pelas luzes do Consolador prometido. Portanto, é uma conversa mais íntima, mais voltada para o nosso grupo, para a nossa família espírita. Isso então me recorda o capítulo 6, versículo 9 da carta de Paulo aos Hebreus, quando ele escreve assim: mas de vós, amados, esperamos coisas melhores. Portanto, para um coração que teve a oportunidade de banhar o entendimento nas questões, nas lições de O Livro dos Espíritos, para aqueles que tiveram essa oportunidade, espera-se algo mais. A expectativa é maior. Porque muito será pedido a quem muito foi dado. Por outro lado, nós não gostaríamos hoje de abordar esse tema de uma perspectiva da sensibilidade e da emoção. Eu gostaria de apelar para a fé raciocinada, para o bom senso, para a claridade do entendimento. Falando então à razão, ao bom senso. Todos aprendemos no Livro dos Espíritos que somos espíritos imortais, dotados de consciência e livre-arbítrio. Isso é feijão com arroz ou açaí com farinha. Todos sabemos, pela revelação espírita, que ninguém é criado puro ou iluminado. Todos os espíritos da criação infinita de Deus são criados simples e ignorantes, sendo que não há uma criatura sequer privilegiada que tenha recebido uma imunidade de evolução. Todos foram criados simples e ignorantes e talharam, esculpiram, à custa de muito esforço, muita dor e muita luta, a própria grandeza espiritual. Sabemos disso. Sabemos também que uma criatura, uma consciência individual não cria a lei universal. A lei universal que rege a criação infinita foi estatuída pela inteligência suprema do universo. Foi ele que estabeleceu as leis divinas
E elas já existiam antes de nós sermos criados, ela já existia pela eternidade. Pela eternidade. Nós aprendemos que não somos eternos, porque nós tivemos princípio. Nós fomos criados por Deus. Mas não temos fim, somos imortais. Apelando então para essa base, aprendemos também que a reencarnação é um mecanismo pedagógico da providência divina para aprimoramento dos espíritos. Nós sabemos disso. Considerando esses aspectos e com base nessas premissas, nós gostaríamos de abordar alguns temas. Dentre eles, o Evangelho e, por fim, a pátria do Evangelho. Mas antes de abordar esses dois temas, nós gostaríamos de pontuar mais um elemento. Nem sempre aquilo que um encarnado valoriza é o que um espírito desencarnado valoriza. Por exemplo, nós valorizamos, às vezes de um modo distorcido e exagerado, o corpo físico. E um desencarnado não tem corpo físico. Nós, encarnados, sabemos que propriedades materiais e recursos financeiros concedem poder. Eu assisti a um filme com o João Gabriel e num determinado momento um super-herói, o Flash, pergunta para o Batman: qual que é o seu superpoder? Qual poder você tem? Ele fala: eu sou rico. Isso então reflete um valor do espírito encarnado. Porque de fato os bens materiais, eles abrem possibilidades no mundo físico. Muitas possibilidades. Possibilidades que podem ser utilizadas para o bem, para o auxílio, para o progresso, e possibilidades que podem ser utilizadas para o desvio, para a perdição espiritual. Porque os recursos materiais são forças neutras. Quem lhes dá colorido é a consciência espiritual que maneja esses recursos. Nós sabemos disso. Sabemos também que nem sempre aquele que foi dotado na terra de poder, dinheiro, fama e beleza, alcança a pátria espiritual em situação favorável. Que tem muita gente bonita que chega no mundo espiritual e toma um susto. E tem muita gente feia, se Deus quiser, vai chegar no mundo espiritual. E vai ter uma surpresa agradável. Então, os parâmetros de avaliação dos espíritos não são os parâmetros de avaliação de um encarnado. Porque se você fizer uma pesquisa com todos os encarnados do planeta, vai coincidir alguns pontos. Por exemplo, qual encarnado que quer
não ter recurso material? Qual o encarnado que não quer ser bonito? Jovem, magro. Eu lembro de uma amiga que me disse assim: para de pensar que mulher quer encontrar príncipe encantado. O sonho da mulher é comer e não engordar. Então nós queremos ser bonitos, termos recurso financeiro, termos acesso a poder e a influência. Poder e influência. Não necessariamente um poder político ou institucional. Influência. E fama. A glória pública, ainda que seja dentro da família, ou no bairro, ou na cidade. Esses são valores. E nós costumamos apreciar a palavra vitória, vencer, com base nesses critérios. É curioso isso, porque você fala assim: fulano é um vencedor. Por quê? Nossa, olha o patrimônio que ele acumulou. Então minha mãe é uma perdedora. Porque ela é analfabeta, não tem nada. Não acumulou nada. Mora de aluguel. Ela é uma perdedora. Então, de vós, amados, esperamos coisas melhores. Porque alguém que não tem a luz do Consolador fazer essa análise está nós espíritas. Eu, espírita, olhar para minha mãe e falar: mãe, a senhora é uma perdedora. Analfabeta, não estudou, já está mais velhinha, mora numa casa, nem casa tem. Faz sentido? Faz sentido para alguém que teve acesso ao Livro dos Espíritos? Faz sentido para alguém que banhou a sua mente, o seu entendimento nesse conteúdo espiritual, avaliar a vida por esse prisma? Isso é razoável? É razoável? Não, não é razoável. Não é razoável. Nós devemos convir que para aqueles corações e mentes que foram banhados pela luz do Consolador, espera-se algo mais das suas apreciações da vida, das circunstâncias e das pessoas. Segundo ponto. Todos nós sabemos, mas sabemos não porque lemos no Livro dos Espíritos. Eu sei disso porque eu sinto na pele, e você sente na pele. Tem uma expressão do Alberto Almeida que eu adoro, ele usa a palavra encrenca. Então é o seguinte: aonde você criou encrenca, na próxima vida a encrenca vai te procurar. Então, amigo, onde você encrencou, você vai parar. Estou eu lá às voltas com o judiciário. Toda a encrenca que eu criei vem para mim. Então, cada qual aqui com a sua encrenca.
Uns estão encrencados com relacionamento afetivo, outros estão encrencados com dinheiro, outros estão encrencados com saúde, outros estão encrencados com a profissão. E nós sabemos, porque nós não estamos mais na Idade Média, nós estamos sob a luz do Consolador, que isso não implica que Deus está te perseguindo. Não, é simples. Você recebe as coisas do jeito que você deixou. É simples. Teria uma maneira mais justa de Deus governar o universo? Eu venho aqui, faço tudo, atrapalho tudo e depois vai para o Alberto? Para o Raul? Então, eu faço para refazer. Então, eu gosto de pensar a reencarnação assim, refazer. A reencarnação é a bênção de refazer. Agora tem o seguinte, tem gente que vicia em refazer. Então tem 20 encarnações que ele está com a mesma pessoa brigando e refazendo. A mesma situação. Isso nos lembra aquele cachorro correndo em torno do próprio rabo. Aí os espíritos, o protetor espiritual, aqueles que acompanham a evolução, aqueles superiores que acompanham a evolução, fala assim: meu filho, 2018, invente, tente, cometa um erro diferente. Tão diferente. É o mesmo erro, a gente já sabe o enredo. Você vai fazer isso, ele vai reagir dessa maneira, aí depois vocês vão trocar. O enredo é o mesmo, muda o palco, muda o cenário, muda a época histórica, mudam as roupas, mas estão lá os mesmos espíritos seguindo o mesmo script, o mesmo roteiro interior. Esse é um ponto válido para a nossa reflexão, porque isso é uma observação de sociologia espiritual, antropologia espiritual. Os espíritos olham para a gente e falam assim: meu Deus, é o mesmo egípcio de sempre. Olha, gente, é o mesmo grego. E a gente vai conseguindo identificar essas marcas psíquicas. Marcas psíquicas. Porque você não vive em 2018. Você vive num tempo psicológico que o seu coração se inflamou. Então tem gente aqui que está na Revolução Francesa até hoje. Né, Alberto? Eu aprendi isso com o Alberto. Com a regressão. Você fala assim: que ano você está? O indivíduo fala assim: em Roma, Senado, eu mandando, todo mundo obedecendo. A pessoa, ela está onde o coração dela se inflamou. E o coração dela revive aquela época. Então isso é uma dinâmica da evolução espiritual, nós sabemos disso. Mas o que acontece então com o espírito nesse círculo vicioso de erros? Desde as primeiras civilizações terrenas, nós, encarnados no planeta Terra, somente construímos civilizações e sociedades que são excludentes.
todas as civilizações planetárias que se ergueram e que eclipsaram, produziram os seus deserdados, os seus excluídos e os seus injustiçados. Todas. Todas. Ou será que a gente precisa lembrar? Eu vou precisar aqui perturbar o espírito de Gengis Khan para lembrar? O que Gengis Khan fez? Eu vou precisar lembrar a encrenca entre Japão e China ao longo dos séculos? Será que nós vamos ter que citar aqui os gregos e os persas? A pessoa vem e diz assim: nossa, a transição planetária está terrível, está um conflito entre Ocidente e Oriente. Meu amigo, você não leu história, a guerra dos gregos e dos persas? Ah, mas agora os muçulmanos estão brigando com os judeus, mas tiveram em paz quando? Então nós sempre produzimos sociedades, comunidades e civilizações que produziram injustiça, violência, escravidão e marginalização. Até hoje, a humanidade terrena não foi capaz de construir uma sociedade justa e igualitária. Uma sociedade que ampare o fraco. Uma sociedade que evite diferenças escandalosas, porque diferenças há. Diferença escandalosa não deve haver. Uma sociedade que não tenha marginalizados. E, pasmem, uma sociedade que não tenha violência. Me citem um país do mundo que a taxa de homicídio seja 0. Por favor, gente. Me citem um país que não tenha nenhum homicídio. Então, se nós vamos examinar os fatos à luz do bom senso e da razão, então me diga, por que algumas nações supercivilizadas têm uma taxa de suicídio de 11 a cada 1000? A cada 1000 pessoas, 11 suicidam. Países que não têm problema de saneamento público, não têm problema de infraestrutura, não têm problema de distribuição de renda, têm pouquíssimos problemas de emprego, a renda per capita é ótima, o país é maravilhoso, mas em cada 1000 pessoas, 11 suicidam. Por favor, me explica isso. De qual planeta nós estamos falando? Nós estamos, meus irmãos, falando do planeta Terra, um planeta de expiação e prova. Um planeta em que o mais forte domina o mais fraco. Um mundo, qualquer país,
Me cita um país da Terra que não tenha presídio, por favor. Por favor. Me cita um país da Terra cuja taxa de violência contra a mulher seja zero. Zero. Então, essas são as condições antropológicas e sociológicas do nosso planeta. Essas são as condições. Uma vez atentando para esse fato, os espíritos da Pleiade, do Espírito de Verdade, abordaram essas questões? Abordaram. Na terceira parte do Livro dos Espíritos, os Espíritos falam da lei de sociedade. E na lei de sociedade eles dizem que uma sociedade verdadeiramente erigida sobre princípios cristãos, nessa sociedade, não há espaço para o excluído. Os Espíritos abordaram. E foram mais. Os Espíritos diagnosticaram o problema da população terrena, porque aqui não é um problema do Haroldo, um problema do Ciclano, do Beltrano, é um problema dos espíritos que encarnam na Terra. Então é um problema coletivo. Isso significa que nós temos algo em comum. Tem uma coisa que nos une: orgulho e egoísmo. A ponto de os espíritos, numa avaliação antropológica e sociológica, porque não é uma avaliação individual, não é uma avaliação psicológica ou psiquiátrica, em que você chega lá, a pessoa dá um quadro, meu amigo, o seu problema... Não, os espíritos fizeram uma avaliação antropológica e sociológica. O problema da Terra, a chaga da humanidade terrena, é orgulho e egoísmo. Então você pode mudar a lei, você pode mudar governo, sistema político, sistema de governo, legislação, pode mudar a Constituição, pode tirar todos os políticos e colocar outro no lugar, pode mudar o sistema de voto, voto distrital, voto, o que você quiser. Enquanto tiver orgulho e egoísmo, vai acontecer a mesma coisa. Então, essa é uma avaliação lógica. A partir desta perspectiva, o governador planetário encarna. O espírito que governa o orbe encarna. Sabedor dessas questões sociológicas e antropológicas, onde Jesus escolhe para ser a pátria do Evangelho? A primeira pátria do Evangelho. Nós temos que ter atenção para isso. A primeira pátria do Evangelho é a Galileia. Sabe por quê? No capítulo 3 do livro Boa Nova, Jesus vai a Jerusalém e fica espiando. Ele senta em frente a maior instituição do povo hebreu, o Templo de Jerusalém. O Templo de Jerusalém, ele era Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal, Presidente da República e Banco Central. Por que Banco Central? Porque ao lado... Os judeus, os hebreus, né? Brigavam muito, faziam rebeliões, queriam sair do domínio romano. Então Roma construiu uma fortificação chamada Torre Antônia, com milhares de soldados romanos ao lado do templo, que era a principal instituição. Para quê? Para controlar.
fora a guarda do templo. Os guardas do templo, que eram milhares. Então Jesus senta e olha para aquela instituição. E um sacerdote então o procura, impressionado com aquela figura enigmática, e diz: Galileu, o que fazes na cidade? E Jesus responde: eu passo por Jerusalém procurando a implantação do reino de Deus. Eu acho que o sacerdote olhou e falou: esse Galileu comeu peixe estragado. Reino de Deus? Não há jocoso. Olha, não há já... Porque o Evangelho ele desperta uma certa ironia, um certo ar jocoso nesses valores humanos. Ele olha, mas reino de Deus? O que você pensa que venha a ser isso? O que pensas tu venhas a ser isso? Jesus responde: o reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. O reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. Esse é o propósito do Evangelho. Nunca Jesus disse que o propósito do Evangelho é criar um sistema econômico ou um sistema político ou um limite geográfico ou um tipo X de comunidade. O reino de Deus é uma obra divina no coração dos homens. Sabe por que no coração? Vou dar um exemplo prático, porque hoje eu quero falar com essa lógica, com bom senso, com fé raciocinada. Nós tivemos aqui a Copa do Mundo no Brasil. Aquela que é melhor a gente esquecer, o jogo final. Pois bem, nós entramos, o mundo inteiro entrou. Nós entramos, não. Gente de tudo quanto é país do mundo. No Mineirão, minha cidade, o Mineirão. Todo mundo entrou, de todos os países, inclusive dos países que a gente perde até o fôlego, só de falar o nome. Fizemos uma sujeira no Mineirão. Uma sujeira. Acabou o jogo. As nações supercivilizadas saíram. As nações não civilizadas saíram. E os brasileiros saíram. Ficou quem? Os japoneses, catando o lixo no Mineirão. Eles não estavam no país deles. O time não era o deles. Nem o que ganhou, nem o que perdeu. Sabe por quê? Porque o reino de Deus está no coração. E quando ele está no seu coração, onde quer que você vá, você carrega o reino de Deus. É simples. É por isso que Jesus, inteligente, não quer implantar um sistema político. Porque o sistema político você tem que impor. Você fala assim: aqui na pátria do Evangelho é proibido sujar estádio de futebol. Adianta? Adianta? Não adianta. Se adiantasse, bastava uma lei. Assim, lei, artigo 1º. É proibido cometer qualquer tipo de crime. Segundo, não pode haver pobreza. Acabou, resolveu o mundo. Mundo de todos.
Então ele diz, o reino dos céus é obra divina no coração dos homens. Mas olha para que o Hanan atenta. O Hanan, que eu suspeito que é o Anás. Que Anás é o nome latino, o nome dele em hebraico seria Haná. Ou Hanan. Que Humberto de Campos dá uma dica assim, aquele que seria o seu juiz inclemente. Olha isso. Mas fala, obra divina nas suas mãos? Obra divina nas suas mãos? Agora, olha aqui o pensamento. Eu quero que a gente avalie a lógica do pensamento do Hanan, que é a lógica de muitos nós. O Hanan pergunta para Jesus assim, por acaso contas com o apoio de algum príncipe ilustre? Porque a gente fala assim, pata do Evangelho, mas pata do Evangelho. Por acaso vocês contam com algum governo que não tenha nenhuma corrupção? Por acaso vocês têm um sistema econômico em que não tenha nenhum pobre? Por acaso vocês têm um saneamento básico no Brasil inteiro? Uma infraestrutura no país inteiro? É esse o enfoque, o mesmo enfoque de Hanan. E aí Jesus diz para ele assim, meus colaboradores virão de todas as partes do mundo. Ah, você já acha que o Hanan se comoveu? De jeito nenhum, disse claro. Os tolos e os ignorantes estão em todas as partes do mundo. Claro, você vai vir, vai ter cooperador seu de tudo quanto é lugar do mundo, mas só ignorante e tolo. Mas, Galileu, por acaso já vistes alguma estátua erguida à base de lama? Essa doeu. Essa doeu. Que? Evangelho? Reino de Deus? Como é que você vai construir isso com um bando de gente ignorante e tola? São duas perspectivas antagônicas. Mas olha a resposta que Jesus dá a Hanan. Sacerdote. Não há mármore, não está falando de escultura? De estátua? Não há mármore mais puro e mais formoso que o do sentimento. E não há cinzel superior ao da boa vontade. Aí ele deu uma desconcertada. Porque são dois paradigmas. O que você vai fazer? Você vai construir primeiro fora e depois dentro, ou primeiro dentro e depois fora? Mas aí eu te pergunto, antes de responder, o que sustenta o fora? Não é o que está dentro? Então ocorre um fenômeno curioso. Às vezes você tira uma pessoa de um estado de dificuldade social. Mas as assistentes sociais aqui, né, presentes, sobretudo essas que
aqui na Federativa, nas casas espíritas, nas instituições, temos aqui o Jardim, Remanso Fraterno, sabem disso. Não adianta você acreditar que a miséria é só falta de recurso material. A miséria ela é uma estrutura psicológica, emocional, social, familiar. Ela é um conjunto. É um conjunto de práticas sociais. Então, não basta você dar o recurso material. A primeira coisa, a pessoa tem que se acreditar merecedora. Há um trabalho de recuperação de autoestima, de valorização daquela criatura, um trabalho de educação. Eu me lembro, minha primeira tarefa, há muitos anos atrás, numa galáxia muito distante, quando eu cheguei no grupo espírita, meu primeiro trabalho espírita. A gente picava, fazia sopa, Loreto Flores, bairro Santa Inês, em Belo Horizonte. Picava a sopa, enquanto estava fazendo a sopa, foi assim que eu comecei, eles me colocavam para entreter, não era nem para fazer palestra não, entreter as assistidas. Porque enquanto estava fazendo a sopa e dava o passe e tudo, aí alguém tinha que ficar entretendo, vamos falar alguma coisa, né? Então eu fui convivendo com aquelas mães, 5 filhos, o marido abandonou, aí um é traficante, o outro é não sei o quê, foi assassinado. Você vai convivendo com aquela dor. E você vai percebendo que a miséria está muito além de falta de recurso. É uma estrutura, ela mora numa comunidade que reproduz. Ela está numa família que reproduz valores opressores. Ela tem uma constituição psíquica e psicológica que reproduz. O problema é gravíssimo. Não é só dar a cesta básica. E eu ouvi o drama daquelas heroínas. Uma mãe, 5 filhos, 3 foram assassinados no tráfico. E as 2 filhas que sobraram estavam se prostituindo. Porque naquela época, o sistema era assim, menino ia para o tráfico, menina ia para a prostituição. Então você vai começando a ver aquilo, você fala, meu Deus, o trabalho é mais profundo. Então Hanan, insatisfeito, pergunta para Jesus, aí agora, vendo que perdeu no argumento, porque Jesus não estava disputando com ele, Jesus estava dialogando. Por isso Kardec escreve no início da Revista Espírita, discutiremos, mas não disputaremos. Nós não estamos aqui para disputar. Porque disputa tem que ter um vencedor e um perdedor. Discussão só tem vencedor. Eu discuto, troco ideia, aprimoro meu pensamento, o outro vem, traz uma pecinha, você fala, nossa, que conversa boa, que coisa gostosa, só sai vencedor. Mas ele entendeu que era uma disputa, então ele tinha que vencer. Como ele perdeu, porque o argumento de Jesus é irrefutável. Meus irmãos, irrefutável. Olha, todos os sistemas políticos, sejam socialistas, comunistas e capitalistas, qual deles produziu uma sociedade justa e igualitária? Nenhum. Nenhum. Porque a base começa no sentimento, na estrutura do ser. Querem ver? Uma senhorinha me contou, estava andando em Uberaba, e encontrou com o Chico num lugar que vendia verdura. E o Chico estava comprando tomate. Gente, essa história eu fiquei
abalado com ela. Eu já não consigo mais comprar tomate depois dessa história. O Chico estava comprando tomate, ele pegava um bom e um ruim. Aí ela olhou, falou: Chico, que é isso? Você pega um bom e um ruim? Ele falou: minha filha, se eu pegar só os bons, não vai sobrar para os outros. Eu estou ainda numa crise, eu não consigo mais comprar tomate. Eu falo assim: gente, compra para mim, pelo amor de Deus. Porque eu não consigo, gente, eu só vou pegar o bom, eu não consigo comprar o ruim. Eu não dou conta ainda, são, sabe, umas 2 encarnações. Então vocês entenderam o que é a estrutura íntima desse espírito? Você acha que você precisa ensinar para esse espírito: respeita meio ambiente? Ele estava andando, indo para a fazenda modelo, e passou uma cobra e a cobra parou. Se fosse eu, você dá aquela arrepiada básica da evolução primária, olha já onde tem um porrete, não é? Mata a cobra e mostra o pau. O que o Chico fez? Minha irmã, eu preciso trabalhar, preciso chegar no trabalho. Começou a conversar com a cobra. Ah, não dá, não dá. E conversou, e a cobra, sei lá, se entendeu. Eu sei que o magnetismo dele deve estar envolvido, a cobra deve ter pensado assim: ih, doidinho, foi embora. Não é? Quando ele, outra vez, também umas coisas que parece que é obsessor, né? Querendo atrapalhar. Um cachorro bravo para e começa a rosnar, e o Chico: meu irmão, eu preciso passar, eu preciso ir, preciso voltar. E o cachorro, ele falou: faz o seguinte, se você me deixar passar, eu te dou toda a carne que eu tenho em casa. Você vê como é que o bicho é inteligente, né? E o cachorro parou de rosnar e foi acompanhando o Chico. Ele chegou em casa. Quem me contou? Gente, eu tinha lido essa história, mas a irmã do Chico me confirmou. Eu almocei com ela, lá em Pedro Leopoldo, eu e Arnaldo. E ela me contou. O Chico chegou, meu filho, e começou a pegar a carne e jogar numa bacia. A carninha que tinha comprado. Eu falei: Chico, você está ficando doido, meu irmão. Nós vamos ficar sem comer carne 1 mês. Aí ele deu, pôs toda a carne, o cachorro mandou brasa. Aí o Chico abriu o armário, ela falou: a lata de sardinha não, pelo amor de Deus, não dá a lata. E o Chico falou: eu prometi toda a carne. E jogou a sardinha. Porque não há mármore mais puro e mais formoso que o do sentimento. E não há cinzel superior ao da boa vontade. Portanto, quando Jesus olhou para Jerusalém e viu que em Jerusalém predominava o paradigma Hanan, em Jerusalém predominava o paradigma Hanan, ele falou assim: eu vou para Galiléia. Galiléia, zona rural. Lugar de gente ribeirinha, dos ribeirinhos, pescador. Gente que não tem sobrenome importante, só tem nome. Gente que não pôde frequentar o ensino formal. Lugar de fluxo e refluxo de gente, porque na Galiléia passava todo mundo, né?
Galileia era a casa da mãe Joana, mas não é Joana de Ângeles, não. Casa da mãe Joana, tinha de tudo. Escolheu lá. Essa foi a primeira pátria do Evangelho. E adivinhe qual objeção fizeram para Jesus. Quando ele chega em Jerusalém, fala assim: esse é o Galileu? O Messias Galileu? Messias Galileu? Alguma coisa boa pode vir da Galileia? Alguma coisa boa pode vir daí? De um lugar desigual, cheio de pobreza, cheio de gente ignorante. Não é? Nós tivemos um humorista genial nesse país, foi Chico Anísio. E tinha um programa que eu adorava dele, que era aquele Odeio Pobre. Já viu? Odeio Pobre! Não é? É isso. Agora, amados, de vós esperamos coisas melhores. Hebreus 6, 9. A segunda pátria do Evangelho é esse lugar aqui. A Nova Galileia. A Nova Galileia. Agora, quem são os brasileiros? É um fato curioso, né? Quando foi proclamada a independência, os brasileiros saindo cantando a Marselhesa. É dado histórico. Gente, o Alberto é ou não é um lorde inglês? Fala. Não, Rosana. Gente, a gente olha assim para ele. É bacana demais. Você viu um britânico aqui comer açaí? Então, como que foi a composição aqui? A composição é o seguinte, vamos povoar o Brasil. Qual que é a lógica reencarnatória? A lógica reencarnatória não é você refazer o que fez mal. Porque você não vai voltar quantas vezes forem necessárias para refazer o que você fez de mal feito. Então, não adianta ficar bravo. A turma da política vai voltar tudo de novo. Se não for agora, vai ser na próxima encarnação. Não tenham dúvida. Alguém aqui com o Livro dos Espíritos na mão pode dizer o contrário? O que acontece com o espírito que chega no plano espiritual? O amigo olha para ele e fala assim: ai, rapaz, você desviou merenda escolar, filho. Aí você pegou pesado. Pegou pesado. Pois é, e agora o que eu faço? Agora o que você faz? Vai ser político de novo no município. Porque vai ser palestrante? Não tem jeito. Como é que você vai refazer esse mal feito sendo palestrante? Você vai ter que voltar para o mesmo ambiente que eu digo de conjuntura, não de local, para recompor o destino. Isso é reencarnação. Então, espere todos os Césares do Império Romano
voltam e voltarão. Todos os generais que assassinaram voltarão. Aguarde, Hitler está voltando. Você quer o quê? O que você espera, pelo amor de Deus, meu irmão? Então, no capítulo 5 do livro Boa Nova, Ismael pega todos os políticos corruptos, perversos, déspotas, tiranos, de mau caráter, que estavam cometendo erros há 2.000 anos, 3.000 anos, e trouxe tudo para a pátria do Cruzeiro. Quase tudo, porque ficou também, tá cheio aí também. Tá cheio aí também. Basta você ler um pouquinho de notícia internacional, você vai ver que tem um pouquinho também, em tudo quanto é lugar. Pegou aí veio uma turma que eu não tenho medo desses espíritos que caíram na política. Essa turma não é tão perigosa assim. Para mim, a turma do perigo mesmo é a turma da religião. Gente, porque você já viu político bomba? Não tem político homem bomba. Já viu, Alberto? Algum político fala, sou político homem bomba. Eu vou explodir a todo mundo aqui porque o partido... Não existe político bomba. Só existe religioso homem bomba. Aí pegou a turma lá. Pessoal das cruzadas. Pessoal da Inquisição. Da Inquisição. Bem, está terminando já. Eu vou falar isso aqui, mas abafa o caso. Eu acho que o Raul vai concordar comigo. Gente, a turma da Inquisição espanhola parece que encarnou tudo no Brasil. E a sensação que eu tenho é que está toda no movimento espírita. Não é? Calma, redimindo-se. Redimindo-se. Eu vou dizer porque eu conheço um médico homeopata, Dr. Ricardo Vardil. Dr. Ricardo Vardil. Quando ele nasceu, ele tinha uma asma, ele sufocava, tinha umas crises asmáticas. E a mãe desesperada. Ele é sobrinho neto do Eurípides Bassanufo. A mãe, assim com o Chico, levou lá no Chico. O Chico, fica calma, minha filha, isso é resquício da Inquisição. Eu não tenho dúvida que era uma criatura pura e amorosa e dócil na Inquisição espanhola. Não tenho a menor dúvida. Quando meu filho nasceu, e aí ele foi crescendo, certo dia, alguns anos atrás, ele virou para mim e falou assim, eu falei, filho, estou no país, né? Estou mostrando a praia, a Disney. Ele olhou para mim e falou, eu amo a Espanha, pai. Aí me deu aquela arrepiada assim. Eu amo a Espanha. Jesus amado. Revolução Francesa. Noite de São Bartolomeu. Tem dirigente espírita que sonha com a noite de São Bartolomeu. E é incrível, ninguém sonha que está morrendo, sonha que está matando. Sonha que está matando. É curioso, o movimento espírita é um movimento curioso. Curioso, porque você sai andando pelo país e conversando com o espírita, eu já encontrei vários Césares, imperador, Adriano, Calígula, Nero,
já encontrei as rainhas, e é só aquelas rainhas déspotas. Não é, por exemplo, a rainha de Aragão, a rainha santa, essa eu não encontrei. Você só encontra a rainha assim, que mandou cortar a cabeça de 2000. Você vê que a pessoa sabe. Então, gente, aí você deve estar se perguntando, tudo bem, Haroldo, mas para que Jesus fez um negócio desse? Reunir tanta gente boa num único local. Qual que é a estratégia? Aí eu vou apresentar, para encerrar, um ponto de sugestão, que eu acredito, uma chave de leitura, para que cada um possa examinar e tirar suas conclusões. Eu vou resumir essa visão em mudança de ares. Mudança de ambiente. Um sujeito chega aqui, ele está acostumado com aquele clima já com ar-condicionado natural. Chega aqui aquele clima ameno de 40 graus. 3 horas da manhã, o termômetro bate 28. Aí ele vem, olha para esse rio. Aí uma índia tá com um açaí na boca dele, ele se apaixona para sempre com o açaí. Conhece a suprema evolução do peixe, o filhote. Começa a comer tapioca. O processo é lento e o sistema é bruto. É lento. Lento. Mas nós, que temos a honra de andar por todo esse país. Aqui o Raul, que conhece tudo, né? E que vamos olhando para a dinâmica desse povo, para as loucuras desse povo. Você chega à conclusão que tinha que dar uma bagunçada mesmo. Essa bagunça era necessária para dar flexibilidade. Porque a maioria dos nossos erros cometidos foi por inflexibilidade, rigidez. Rigidez. Então vamos. Porque de uma coisa eu tenho certeza. O que esse país já produziu de cidadão, que eu tenho profundo respeito. Você vai em qualquer lugar do mundo e diz assim, Vila Lobos. É incrível, gente. Pelé. Você fala assim, Tom Jobim. Porque as pessoas acreditam que o projeto Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, é um projeto exclusivamente religioso. Gente, o que Jesus fez através de Tom Jobim não está no gibi. Para encerrar, só para a gente ter uma ideia. Alguém me contou, eu vou passar a batata do jeito que eu recebi. Se é verdade, se não é, eu não sei. Mas é a história.
Só sei que foi assim. A pessoa entrou, o Chico estava em êxtase, ela falou, Chico, o que foi? Minha irmã, nosso Jobim acaba de compor Águas de Março. Então você pensa no Ariano Suassuna, no Darcy Ribeiro, no Paulo Freire, em músicos, artistas, escritores, e mesmo os políticos, os verdadeiros, aqueles grandes que a gente já teve orgulho de tê-los. E você vem para o aspecto do Espiritismo. Aí você pensa numa Ivone Pereira, numa Maria Modesto Cravo, num Júlio Grande, Júlio Ribeiro Grande, no Espírito Santo. Num Loreto Flores, em Belo Horizonte. Eu não vou nem citar o Chico, porque aí fica, não, aí já sai da órbita. Essas criaturas que teceram, nós só estamos aqui com esse auditório cheio por causa dessas criaturas, gente. Vamos pensar nisso? Não é nada. Porque essas criaturas seguraram a tocha. Então, amados, de vós esperamos coisas melhores. Vamos aproveitar a bênção dessa encarnação. Vamos primeiro redimir o nosso espírito. Depois nós vamos mudar a sociedade brasileira. Fica combinado assim. Primeiro você resgata. Primeiro você resolve suas encrencas. Ou encrencas. Resolve. Aproveita a dádiva, a bênção. E depois você se engaja, porque você será requisitado. Numa próxima encarnação, você vai ser requisitado para a política, para a economia, para o urbanismo, para as artes, para a saúde, para o sistema legal e jurídico. Você será requisitado. O projeto é gradativo. Agora pensemos, talvez, sobre a ótica de Jesus. Enquanto você está vendo bagunça, o mundo espiritual está vendo saneamento. Essa turma está aqui e a gente vai lidando com ela. Vai saneando. Então eu venho tocado e quero me despedir dizendo o seguinte. Essa foi a palestra que mais me preocupou. Eu vim sexta-feira de Belo Horizonte, aqui para o norte, 5 palestras para fazer. Essa é a última. Tem agora uma mesa com meu amigo, meu irmão, Rossandro. E eu estava com medo dessa palestra de agora. Porque nós estamos vivendo um momento em que as pessoas estão com ódio demais. Muito ódio. Uma coisa é sede de justiça, outra coisa é sede de vingança. Me permita dizer isso. Quem vinga se iguala ao criminoso. E uma das coisas que eu tomo mais cuidado na minha profissão de juiz é para não passar do limite, porque senão eu viro um criminoso. Se eu aplico uma pena injusta, eu sou um bandido.
que eu estou usando meu cargo para acabar com a liberdade de alguém. A pena tem que ser justa, equilibrada. Senão eu não estou honrando o meu cargo. E outro dia no TSE eu ouvi uma frase linda que nos emocionou, de um juiz de carreira, juiz que comeu pó e foi seguindo até chegar, que é o Benjamin. Ele disse assim: nenhum juiz se sente feliz quando condena alguém. Então nós estamos sendo estimulados a acreditar que se produz transformação e mudança com ódio. Gente, ódio não produz nada. Será possível que nós vamos esquecer o exemplo de Nelson Mandela? Nelson Mandela pegou uma África do Sul em frangalhos depois de uma injustiça que é o apartheid, uma estupidez da humanidade. Porque a humanidade terrena é conhecida pela sua estupidez. Tem coisa mais estúpida do que o apartheid. O Nelson Mandela assume e faz um governo de paz, não de ódio. Ainda disse para os sul-africanos: se nós implementarmos o olho por olho, dente por dente na África do Sul, seremos uma nação de cegos e de banguelos. É isso que nós queremos para o Brasil? Uma nação de cegos e de banguelos? Então, vamos construir com equilíbrio, com energia. Energia sim, na justa medida. Com certeza. Justiça? Sim. Mas equilíbrio, postura, dignidade. Construir com equilíbrio. Sobretudo nós, amados espíritas, porque de nós se esperam coisas melhores. Então eu vim acabrunhado para fazer essa palestra. Mas aí eu passei por Macapá. Passe virtual. Depois de iniciado o passe, não pense em mais nada. Mentalize sua casa, sua família e seus desejos. Usando a sala de passe virtual do Instituto André Luiz, esteja convicto de que realmente precisa tomar um passe. Não use a sala somente por curiosidade. Visitando a sala por visitar de maneira informal, deixará de usufruir dos seus benefícios quando dela necessitar realmente. Utilize a sala com gratidão e respeito, como faria num centro espírita material. Aconselhamos a utilização da sala apenas uma vez por semana, salvo em caso de grande necessidade. Em silêncio, evoque a proteção de Deus e de Jesus para o passe. Desejando, após a invocação, rogue também o concurso do seu anjo da guarda ou dos espíritos superiores com os quais tenha maior afinidade. Procure afastar de sua mente quaisquer pensamentos negativos. Respire fundo, pausadamente, com calma e confiança. Prepare-se para orar. Ore com Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Vamos dar início ao passe. Como as folhas envelhecidas se desprendem das árvores, deixe os sentimentos que já não servem mais
se soltarem de você suavemente, mas de forma inexorável. Pequenos pontos de sofrimento e que se chamam amargura, tristeza, raiva, decepção, se vão de sua mente um a um para não mais voltar. O vento da vida leva-os para longe sem que possam retornar e refazer o vínculo pernicioso. Pouco a pouco a árvore de suas emoções vai se esvaziando de negatividade até mostrar-se limpa e pronta para a renovação. Sentindo-se leve, sem o peso das folhas mortas que se desprenderam e se foram, você recebe agora suavemente sobre o corpo e a alma a água da vida que cai em abundância dos céus. Esta água limpa, higieniza, purifica, desobstrui e tonifica todas as células do seu ser. Nada fica fora da sua ação renovadora. Ao tempo que limpa e hidrata o corpo, o líquido cristalino descedenta o espírito, aplacando a aflição, a ansiedade e a inquietação. Há em seu coração agora uma sensação de calma, limpeza e bem-estar. Um leve frio, e eis que o sol de Deus surge para aquecer e aconchegar. Os raios cariciosos penetram-no por inteiro, aquecendo-o ternamente qual materno abraço, proporcionando conforto e segurança ao coração. Neste momento, o amor maior aquece o seu ser, afastando o gelo de toda e qualquer aflição. Nenhum outro sentimento que não o de alegria e confiança assomam à sua mente agora. Você está em paz, envolvido pelo calor que o protege. Do coração da vida, flores perfumadas para você. De alma grata e feliz, recolha as pétalas coloridas que penetram o seu ser e restauram sentimentos e emoções. Felicidade, esperança, fé, coragem e determinação passam a significar novamente vontade de viver. Mas além do perfume e da cor, a natureza neste momento lhe envia o que possui de melhor, a capacidade infinita de restaurar-se em sublime beleza, ainda quando os golpes do mal parecem decretar-lhe o fim. As mãos divinas estão repletas de luz. Suavemente a luz transborda e se derrama sobre você, como cascata dourada de invisível e ignota essência. A alma, pouco a pouco, se impregna de doce felicidade, permitindo o renascimento íntimo dos mais nobres propósitos de elevação, progresso e realização. Banhado em sublime força, você se entrega profundamente ao doador da luz, absorvendo as energias que darão a partir de agora novo e abençoado impulso ao seu viver. Sinta agora à sua volta a presença de Jesus, que te pergunta: me chamastes? Estou aqui.
O que queres de mim hoje? De que precisas? Peça, meu filho, peça, minha filha. Estou aqui para ajudar. Faça agora o seu pedido especial a Jesus, enumerando os problemas e as dificuldades que o afligem. Escutei o que pedistes, com amor e atenção. Agora, conto com a tua fé, a tua confiança em mim, para a solução dos teus problemas. Vai em paz. Te acompanharei com os olhos, não te perderei. Creia em Deus, creia também em mim. Estarei com você todos os dias, até o fim. Seja feliz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Os bons espíritos, os espíritos puros e as falanges de luz também enviam a você agora as melhores emanações de paz, saúde, alegria e refazimento, do mais altos desde as mais belas cidades espirituais até a morada dos anjos, em uníssono com o Criador, uma radiosa luz o envolve plenamente. Você não está só. O universo inteiro pulsa o amor de que se constitui, e este amor quer tocá-lo agora, em toda a sua plenitude, para que os problemas, as dores, as enfermidades e as dificuldades em geral sejam afastadas em favor da sua paz e renovação. Você está recebendo vida, vida em abundância. Guarde-a no coração. O passe está sendo finalizado. Respire pausadamente e repita agradecido. Obrigado, Senhor, por este dia. Que ele me seja produtivo e feliz, como tu o desejas. Assim seja. A ti, Senhor, nossos agradecimentos por esta hora de paz intraduzível e de infinita luz. Agora, que cessou a nossa oportunidade de trabalho nos círculos da carne, nós te agradecemos os benefícios recolhidos, as aquisições realizadas, os serviços levados a efeito. Mais que nunca, reconhecemos hoje a tua magnanimidade indefinível, que nos utilizou o deficiente instrumento na concretização de sublimes desígnios. Vacilantes e frágeis, como as aves que mal ensaiam o primeiro voo longe do ninho, encontramo-nos aqui, venturosos e confiantes, ao pé de teus desvelados emissários que nos ampararam até o fim. Como agradecer-te o tesouro inapreciável de bênçãos celestes? Teu carinho santificante seguiu-nos passo a passo, em todos os minutos de permanência no Vale das Sombras, e não satisfeito, teu inesgotável amor acompanha-nos ainda nesta retirada da velha Babilônia de nossas paixões amargurosas e milenárias. Nada fizemos por merecer-te assistência bendita. Nenhum mérito possuímos, além de boa vontade construtiva. Claudicamos vezes sem número, dando pasto aos caprichos envenenados que nos obscureciam a consciência. Falimos frequentemente, cedendo a sugestões menos dignas. Entretanto, Jesus amado, converteste-nos o trabalho humilde em manancial de ventura que nos alimenta o coração, soerguido para as esferas mais altas. Desculpa-nos, Mestre, a imperfeição de aprendizes, traço predominante de nossa personalidade libertada. Não possuímos nada de belo para oferecer-te, ó benfeitor divino, senão o coração sincero e humilde. Recebe, ó Mestre, como demonstração da confiança de teus discípulos pequeninos,
e enche-o de novo com as tuas sacrossantas determinações. Reconhecidos à tua inesgotável misericórdia, agradecemos a ternura de tuas bênçãos, mas se nos deste proteção e consolo, não nos retires o trabalho e o ensejo de servir. Conduze-nos aos teus outros apriscos e renova-nos por compaixão a bênção de sermos úteis em tua causa. Cheios de alegria, abençoamos o valioso suor que nos proporcionaste na esfera da carne purificadora, onde, ao influxo de tua benignidade, retificamos velhos erros do coração. Bendizemos o caminho áspero que nos ensinou a descobrir tuas dádivas ocultas. Beijamos a cruz do sofrimento, do testemunho e da morte, de cujos braços nos foi possível contemplar a grandeza e a extensão de tuas bênçãos eternas. Agora, Senhor, assinalando nossos agradecimentos aos teus emissários que nos estenderam mãos amigas, deixa que te roguemos amoroso auxílio para todos aqueles menos felizes que nós, que ainda gemem e padecem nas sendas estreitas da incompreensão. Inspira os teus discípulos iluminados para que te representem o Espírito sublime ao lado dos ignorantes, dos criminosos, dos desviados, dos perversos. Toca o sentimento de caridade fraternal dos teus continuadores fiéis para que continuem revelando o benefício e a luz de tua lei. E ao encerrar este ato de sincera gratidão, enviamos nosso pensamento de alegria e louvor a todos os companheiros de luta nos mais diversos departamentos da vida planetária, convidando-os em espírito a glorificar em teu nome, teus desígnios e tuas obras para sempre. Assim